Eu tô prestes a falar com José Maurício Lilla. O Lilla é head de comunicação do Bradesco. A minha atenção está muito sempre no foco. O que a gente de fato precisa fazer para a nossa estratégia ser vencedora. E o meu objetivo com essa conversa hoje é entender como ele pensa todos os eixos da comunicação, desde campanhas publicitárias até as redes sociais. O que você acha que é o papel hoje dos influenciadores na estratégia de um banco como o Bradesco? Como é que você enxerga um pouco dessa transformação que a gente está vivendo? A definição de comunicação é tornar comum. Qual que é o segredo para as marcas? Como é que eu acho pessoas que tornam esse lugar mais comum entre o que eu quero passar de mensagem e o que aquela pessoa quer receber de mensagem? E eu acho que marcas de influência e criadores de conteúdo fazem isso. E conectando com como a inteligência artificial do banco se comunica com os clientes. A Bia foi o primeiro grande movimento de comunicação de uma empresa do Brasil de falar, de trazer inteligência artificial para o dia a dia do brasileiro. E tudo isso num cenário onde as instituições financeiras têm cada vez mais serviços, concorrentes e produtos. No mundo onde o ativo mais valioso é a atenção das pessoas, e se você não tem a atenção dela, você não consegue comunicar nada, um banco como o Bradesco compete com tudo, né? Hoje, o que você acha que está indicando preferência? O que você acha que está fazendo as pessoas tomarem decisão do banco que elas vão escolher? Eu acho que tem uma coisa que é a essência do sistema financeiro, que essa não muda nunca, que é a confiança. Meu nome é Rafa Velar, sou fundador e CEO da Brand Lovers, e esse é mais um CMO Playbook. Lilla, eu acho que o grande ponto que eu queria explorar nesse nosso papo é o seguinte: o Bradesco é visto ano após ano como uma das marcas mais valiosas do Brasil. E além disso, é uma instituição que, se eu não estou errado, foi fundada durante a Segunda Guerra Mundial, né? Assim, tem quase 100 anos a companhia. Assim, são 100 anos de crescimento e sucesso. E me corrija se eu estiver errado, claro que conheço a empresa e estudei um pouco antes da gente falar. Depois de 10 anos já era o maior banco privado do Brasil também. Então, assim, é uma história bonita e uma história de longo prazo. Mas agora, acho que a principal coisa que eu quero entender com você ao longo do papo de hoje e a gente destrinchar no detalhe o que são as nuances de liderar o marketing numa companhia dessa? Poucas empresas podem bater no peito e falar: tenho quase 100 anos, sou líder há 90, sou uma das maiores marcas do Brasil. Então, são esses aspectos que eu quero entender com você. E aí, para começar, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: hoje, onde você investe mais a sua atenção? O que são os temas que você presta mais atenção, as coisas que você não deixa escorregar? O que são as coisas mais importantes quando você lidera o marketing em uma instituição como o Bradesco? Até pela introdução que você fez, acho que a resposta não podia ser outra do que foco. Acho que a gente tem uma história de crescimento junto com o país, de presença absoluta em praticamente todos os lares do Brasil. Eu sou cliente há 30 anos, o Lilla sabe disso. Já pode ser cliente propaganda. 34 anos que eu sou cliente. Depois eu conto a história. Então, acho que assim, tem uma responsabilidade gigantesca, né, de estar nessa posição que eu estou. O banco é gigantesco e acho que isso dá para a gente muita oportunidade, né? A gente pode falar de qualquer produto, com qualquer cliente, em qualquer canal. A gente tem um investimento de marketing relevante que proporciona para a gente fazer projetos dos mais diversos. Então, a minha atenção está muito sempre no foco. O que a gente de fato precisa fazer para a nossa estratégia ser vencedora. Acho que esse, sem dúvida, é o grande desafio, porque é muito tentador. A gente recebe propostas diárias, a gente sabe que se a gente for fazer vai ficar legal e a gente vai se divertir fazendo aquilo, e aí a gente sempre tem que dar um passo para trás e falar: isso está de acordo com a nossa estratégia? É isso que a gente precisa nesse momento? Então, lógico, minha semana é uma loucura, mas é uma semana muito controlada do ponto de vista da gente definir. Eu tenho muitas reuniões de alinhamento, de definição estratégica, então a gente acaba sempre voltando para o nosso foco, e nosso foco tem que estar muito ligado com a nossa essência, né? Acho que também uma empresa que tem toda essa história, ela tem uma essência muito poderosa. Essa essência não é uma essência que tem que ficar parada no tempo, não necessariamente o que a gente fez no passado é o que a gente deve fazer hoje, mas a gente sempre deve voltar para essa essência porque é uma essência vencedora. E se a gente quer continuar sendo vencedor, a essência vencedora tem que estar no nosso dia a dia presente. Gostei muito de como você abriu isso aqui, porque eu falo uma frase aqui dentro e o time sabe: a definição de foco para mim não é deixar de fazer as ideias ruins ou as ideias que você não quer fazer. Foco para mim tem que dar dor no coração. Alguém tem que te falar uma coisa, você tem que olhar e falar assim: putz, ia ser muito legal fazer isso aqui. Mas eu não vou fazer porque tem outra coisa que essa sim é a mais importante,
Então, couldn't agree more. Agora, você tocou um ponto interessante, e acho que você pode agregar para as pessoas que estão ouvindo a gente de uma forma muito única, porque você dedicou a sua carreira no sistema financeiro e você está envolvido com fazer marketing para instituições financeiras há bastante tempo em diferentes instituições. O que mudou no marketing de uma instituição financeira nos últimos anos? Desde que você entrou, qual era a maneira de captar clientes, de manter os clientes engajados, de fortalecer uma marca para hoje? O que são as principais diferenças que você vê? Acho que se eu estou há mais de 20 anos nisso, é porque isso muda muito, né? Eu gosto muito do novo, então às vezes o pessoal fala, pô, mas sempre trabalhou em marketing de banco? Eu não sei se nos últimos 20 anos teve algum outro setor que teve uma mudança tão intensa e tão contínua ao longo desse tempo. Lógico que tiveram setores com disrupções, mas nesses 20 anos eu senti a mudança acontecendo em todos esses anos. Então teve, bem remotamente, antigamente o sistema financeiro era baseado em folha de pagamento. Aí vieram leis que abriam o sistema, não era mais sobre folha de pagamento. Nessa época, as pessoas escolhiam o banco pelo número de agências e caixas automáticas que ele tinha. Então, a comunicação tinha que refletir isso. E as coisas foram evoluindo, né? A gente teve diversos momentos ao longo dessa trajetória que o sistema financeiro foi mudando, né? Então, hoje a gente tem um número de players infinitamente maior do que quando eu comecei minha carreira. Acho que a atividade de marketing hoje ela tem uma relevância provavelmente muito maior também do que era no passado, Concordo. porque a gente tem mais produtos, mais concorrentes que são nichados em experiências específicas, então que um grande banco para concorrer com esses players tem que ter uma experiência igual à que é oferecida por esses players que só fazem aquilo. O sistema tem, se eu não me engano, a gente está hoje com quase 2.000 fintechs no Brasil. Todo mundo querendo um pedacinho do Bradesco. Querendo um pedacinho. Então, o que eu falo hoje é, até quando eu vou fazer uma reunião e começar a análise da concorrência, para cada linha de negócio do banco, meu player de concorrentes é completamente diferente. Esse é o primeiro cuidado que eu tenho. Estamos olhando para os concorrentes certos? E antigamente a gente tinha ali 5, 6 concorrentes que a gente olhava e que era isso, né? Então, acho que era um sistema muito mais simples, com o controle muito mais na mão das empresas. E hoje eu enxergo que é um controle muito mais na mão das pessoas e com um nível de complexidade absurdamente maior. E é isso que me motiva. Acho que toda essa... Isso eu estou falando do sistema financeiro. Tem uma outra revolução, que é a revolução da comunicação, que também a gente vivenciou nesses 20 anos, né? Então, juntando esses dois elementos, eu acho que é uma atividade que muda de fato todos os dias. Acho que todos os dias eu saio com o sentimento de, cara, aprendi alguma coisa hoje. Cara, é interessante isso que você falou, me lembra de uma história de uma outra categoria, mas que reflete um pouco desse desafio e da importância de você estar olhando para os concorrentes certos. Um pouco mais de uma década atrás, o mercado de giletes e de aparelhos de barbear era um mercado consolidado, a Unilever era líder, assim, disparada dessa categoria, e eles começaram a ver que estavam perdendo share de um produto que, em teoria... Sim, só tem eles e eles dominavam. Mas como assim estão perdendo share? Não perdendo share, mas tá caindo venda, mas o share aumenta, mas será que as pessoas não pararam de barbear e fazer pesquisa, não dava nada? E eles falaram, não, mas os competidores, cara, não estão ganhando share, os competidores não estão ganhando share, os competidores estavam olhando pro competidor errado e tinha uma empresa, uma startup, vendendo por um canal de vendas diferente, que era o canal online, que chamava Dollar Shave Club, que estava comendo o mercado no D2C e a Unilever não adicionava esse canal nas suas análises, porque o sellout não era medido por ali. Então é interessante esse teu insight, e para todos os CMOs e pares nossos de marketing que estão ouvindo a gente, nesse mundo onde empreender nunca foi tão fácil, você dá 2 comandos numa ideia de código, faz um site, lança um produto, conecta um back-end, nasce um competidor a cada semana, né? E talvez você não esteja olhando para as pessoas que de fato podem ser as ameaças. É um insight interessante. Total. E no nosso caso tem a competição do negócio e tem a competição de atenção, né? O que a gente fala é, por exemplo, a gente é patrocinador já há alguns anos do Lollapalooza. Sim. Meus concorrentes lá são as empresas que estão no Lollapalooza, que são competidores que não estão no meu dia a dia. Eu tenho que entender o que eles têm feito para conectar as pessoas que vão lá. Né? No último ano... A gente fez aí uma série de estratégias que não são estratégias endêmicas do sistema bancário, são estratégias endêmicas do festival, né? Então, o nosso foco vai ser sempre o cliente, sempre a pessoa que a gente quer se comunicar. Então, os competidores são competidores que estão competindo por esse cliente, não necessariamente que estão competindo pelo serviço que eu ofereço também. Né? Essa é uma ideia muito forte, porque se a gente para pensar, né, no mundo
onde o ativo mais valioso é a atenção das pessoas, e se você não tem a atenção dela, você não consegue comunicar nada, e a atenção está cada vez mais dispersa, um banco como o Bradesco, que é um grande anunciante, compete com tudo, né? Você provavelmente compete com a minha prima, que acabou de casar, e tá postando as fotos, cara, do casamento dela, porque eu tô vendo essas fotos e não uma comunicação do Bradesco, né? Quando tá todo mundo no mesmo ambiente, seja no Lollapalooza dentro de uma rede social, você na verdade tá competindo com tudo, né? É isso. E aí isso vem assim, a gente não descansa, né? Porque todo e qualquer tipo de impacto que eu percebo pode linkar com alguma estratégia que a gente tenha, né? Então, a gente acaba consumindo conteúdo dos mais diversos e conseguindo ver uma aplicabilidade prática daquilo no nosso negócio, né? Perfeito. Agora, puxando esse fio da atenção, vamos supor que você conseguiu, queria provocar para entender como é que a sua cabeça funciona. Vamos supor que você conseguiu captar a atenção de um potencial cliente com a sua comunicação. O que hoje você acha que faz um cliente tomar a decisão de mudar de banco ou de escolher um banco como seu primeiro banco? Por onde você acha que está passando a decisão das pessoas? Eu acho que no passado você falou, e aí pegando a frase que você disse, as pessoas tomavam essa decisão pelo número de agências, proximidade das agências e algumas outras características que, na verdade, era a experiência do usuário de décadas atrás. Isso que define a experiência do usuário. Hoje, o que você acha que está indicando preferência? O que você acha que está fazendo as pessoas tomarem a decisão do banco que elas vão escolher? Eu acho que tem uma coisa que é a essência do sistema financeiro, que essa não muda nunca, que é a confiança. Tá bom. Acho que se não tem confiança, não tem relação. Agora, o que é confiança? Isso é múltiplo, né? Isso vai depender muito do tipo de cliente, do tipo de serviço que ele busca. Então, para um cliente que tem necessidades bancárias mais básicas, o que ele busca num banco é um aplicativo leve, que tenha o básico e que seja seguro. Para um cliente alta renda, ele ainda hoje, tá? Então, isso aí é dado de pesquisa recente, ter um escritório próximo a ele é importante porque ele quer ir lá conversar de tempos em tempos sobre a vida não tenho dúvida dele. Eu me vejo nisso. É isso. Então, acho que vai depender. E outra, também não dá pra gente falar, esta pessoa é assim. Por exemplo, você se vê assim, mas você, te garanto que eu odiaria não conseguir fazer um Pix pelo celular. Sem dúvida. Então, você vai ter necessidades que você vai ter um tipo de demanda para o banco e vai ter outras necessidades que você vai ter outro tipo. Então, acho que quando a gente pensa em distribuição, em estar próximo do cliente, não é uma escolha do banco, é uma escolha do consumidor. O consumidor que dita como e onde ele quer ser atendido e o banco tem que se adequar a isso, né? Pessoal, Rafa Velar na área aqui, interrompendo essa conversa cheia de insights para pedir um favor. Se você está curtindo esse episódio, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas, desbloqueando a tela do seu celular e avaliando o podcast com 5 estrelas. Tamo junto. Vamos voltar para o episódio. Mas é interessante, né? E acho que talvez capturar novos clientes, formar opinião nas novas gerações passe muito por aí, mas a batalha competitiva também passa por fazer as pessoas migrarem de banco, né? E esse é um desafio relevante. Eu olho pra mim. Aí eu estava brincando no começo do podcast. Eu tenho 34 anos de idade, eu sou cliente do Bradesco há 34 anos. O Lila sabe disso. O motivo que eu sou cliente beleza, o banco sempre me atendeu, então maravilha. Mas por outro lado, o meu avô abriu a conta pra mim. Essa é uma história incrível, assim. Meu avô, quando eu nasci, abriu uma conta poupança pra mim. Todo mês ele depositava R$20, R$30, R$40, R$50. E quando eu fiz 18 anos, ele me deu aquilo de presente. E aquela foi a origem da minha conta bancária e eu nunca mudei de banco. O que você acha que são os pontos de entrada que existem hoje ou as insatisfações que ainda existem nos clientes que são oportunidades para um banco pegar uma carteira de cliente interessante? Como é que vocês pensam sobre isso? Perfeito. Acho que... Nunca conseguiram me tirar. Do jeito que tá hoje, você é uma exceção, tá? Acho que tem esse ponto. Acho as pessoas hoje, trocam muito de banco hoje? As pessoas... A conta primária, eu digo, né? Não. Elas têm muitas contas. Então, a gente vê que... os clientes de mais baixa renda têm muitas contas porque muitas vezes eles tinham um incentivo financeiro mesmo de abrir a conta e transacionar. E os clientes de alta renda têm muitas vezes porque eles têm um benefício de cartão de crédito em um, investimento em outro, banking em outro. Então, o número grande de contas que um brasileiro tem é uma realidade hoje para qualquer pessoa que se relaciona com um banco. Agora, o que difere é a briga pela principalidade mesmo. Como é que... E a gente vem vendo movimentos muito interessantes, tá? A gente viu um movimento um tempo atrás, que eram das pessoas saindo dos bancos para ir para as corretoras,
porque na teoria os bancos não ofereciam um serviço que elas Portfólio de investimento, portfólios algo e do tal. tipo. E a gente vê um caminho de volta agora. A gente vê um caminho de volta das pessoas. Algumas foram, se frustraram, outras foram, até gostaram, mas não viram um benefício de ter isso se vinculado com a sua conta principal. Então, tem uma busca, um retorno aí para ter bancos mais full. Acho que os bancos, vamos dizer, os bancos mais tradicionais, evoluíram muito a sua oferta de valor com esses competidores nichados em núcleos específicos. Então, isso também os clientes começam a perceber. Se você levantar hoje pesquisa de NPS e você vê, lógico, as fintechs, quem faz uma operação só ainda tem um NPS muito alto, mas esse NPS tem uma tendência de queda. E o dos bancos, que o NPS é mais baixo, tem uma tendência de alta. Então é um movimento de mercado que todo mundo foi, testou o que tinha de novo e agora estão se perguntando, pô, faz sentido eu ter 6, 7 relacionamentos para ter a minha vida bancária, sendo que talvez a diferença e o incremento que eu tenho em cada uma dessas coisas não seja tão grande? Então a gente vê sim uma busca por concentração. Você acha que teve um decoupling e agora está tendo uma concentração de volta? Total. Interessante. E um movimento nosso que acho que vem muito nesse sentido é o lançamento do Bradesco Principal, né, que é a nossa bandeira ali para os clientes de alta renda, que vai pegar ali o topo do Prime e a base do Private. Ele foi um segmento que ele foi feito com extremamente base científica do que os clientes valorizam. A gente tentou não colocar um volume gigantesco de benefícios, mas colocar aqueles benefícios que trazem a principalidade do cliente. Então, lógico, a gente ainda está lançando esse segmento, tem sido algo muito com muito cuidado que o banco tem feito. Cada etapa deste lançamento a gente pré-testa e pós-testa com os clientes e retroalimenta a cadeia de valor. Exatamente para... Se o cliente tem tantas opções, e o cliente de alta renda no Brasil tem muita opção de banco, corretora, cartão, para a gente querer ter essa principalidade, né, ele já está com a gente, a conta corrente dele já existe com a gente, mas para a gente poder ter a principalidade, a gente tem que ter uma oferta de valor vencedora mesmo, para que ele veja valor de concentrar isso num banco. Né? Interessante. E agora, dando um passo atrás desse desafio, para você conseguir comunicar tudo isso e todas essas ofertas numa empresa onde todas as camadas sociais são seus clientes em potencial, e ainda quando você multiplica isso por todos os canais existentes, você começa a entender a exponencialidade, né? Você tem 200 milhões de clientes potenciais, você tem N produtos para servi-los e você tem N canais de comunicação para divulgar essas ofertas e para manter ele informado do que você pode fazer por ele. Dá para quem está ouvindo a gente uma dimensão de tudo isso? O que hoje você acredita que é mais estratégico de um executivo como você focar? E do outro lado, o que dá mais trabalho de fazer? Eu acho que o que dá mais trabalho é essa questão do foco, porque são muitas tentações para a gente perder o foco. Todo mundo, né, todo o time, todos os parceiros poderem se sentir parte, todo mundo ser ouvido, mas a gente ter decisões técnicas. Né? Acho que isso é fundamental. Acho que hoje a gente vem num trabalho de evolução de comunicação muito grande. Acho que teve 3 anos atrás que a gente definiu perfis de clientes que a gente entendia que dava para a gente, vamos dizer, plataformar. Né? Então, hoje a gente tem no banco algumas estratégias always on de comunicação, e quando eu digo always on, não estou falando só de digital, não. Tá? Always on é assim, aquele cliente tem esse perfil de consumo de mídia, o banco tem essa proposta de valor para esse cliente, como que a gente consegue falar com esse cliente o ano inteiro. Isso vai desde canal offline, que eu consigo comprar por contextos, né? A gente tem um patrocínio de um programa em TV aberta que passa às 7 horas da manhã do sábado para o público PJ. Quem está assistindo é público PJ. Ninguém acorda às 7 horas da manhã para assistir um negócio que não fale com ele. Então, ali, o contexto me garante que tem um perfil adequado e eu vou falar de uma proposta de valor específica para ele. E no digital nem se fale. Isso, como você falou, aí é exponencial, vai muito mais. Então, a gente definiu um tempo atrás quais são esses públicos. Tá? A gente tem ali 7 réguas que a gente fala que são always on. A gente tem uma estratégia constante com esses públicos e o contato que a gente faz é de acordo com a necessidade dele. Né? O que a gente fala hoje é que a nossa comunicação é muito mais baseada no que as pessoas estão abertas para ouvir do que o banco quer falar. Eu sei qual é a estratégia de negócio do banco, mas não é isso que determina uma estratégia de comunicação. No modelo que a gente está hoje, eu não recebo um briefing de negócio, precisamos fazer este lançamento com esses KPIs. Não, eu entendo qual é a esteira de negócio do banco,
quais são as estratégias que o banco está focando, cruzo isso com quais são as estratégias e coisas que as pessoas estão buscando, e a partir daí surge a forma de comunicar. A minha forma de comunicar. E acho que o que mudou muito de uns anos para cá é que, acho que 5 anos atrás, a gente tinha um planejamento anual, e um KPI de sucesso nosso é, chegamos no fim do ano, entregamos aquilo que a gente se comprometeu era um planejamento mais estático. Hoje eu falo, cara, se a gente planejar no começo do ano e no fim do ano a gente tiver entregue aquilo que a gente prometeu, a gente falhou miseravelmente, porque a gente não está escutando as pessoas, a gente não está vendo movimentos de concorrência, a gente não está aproveitando oportunidades. Então eu tenho sim meu planejamento anual, mas é um planejamento que a gente revê semanalmente. Então semanalmente eu vejo se os pesos de investimentos estão de acordo, se tem oportunidades que surgiram, se algo que a gente planejou não performou tão bem, a gente tem que mudar uma rota. Então é algo muito vivo. Acho que hoje o ecossistema de comunicação que a gente tem, até por ter toda essa complexidade que você trouxe, a única forma dele ser eficiente é se ele for vivo. Ele estático, ele já nasce morto, né? Acho que essa é a grande crença que a gente tem lá dentro. Muito interessante. E eu queria puxar um assunto que você tocou, que é a necessidade de conectar a esteira de negócio da tua companhia, e aí todo mundo que está ouvindo a gente pode se relacionar com isso. O que são os produtos, negócios, serviços que você precisa mover? Mas depois você entender a interseção que isso tem com o que o consumidor está falando e procurando. E a gente se conhece de mercado e eu sei que você fala muito de escutativa. O que é o papel da escutativa na definição dessa interseção e o que é esse termo que você fala tanto? Para a gente é fundamental. Então eu vou dar 2 exemplos. Um é, embora a gente não receba briefing, a gente no contato com as agências, a gente materializa em briefings. Todos os briefs que vão para a agência, eles têm a curadoria da minha área de redes sociais, que vai bater se o que a gente está pedindo tem risco, se o que a gente está pedindo está no ângulo certo, se o que a gente está pedindo tem alguma visão que já está acontecendo que a gente possa aproveitar. Então isso, independente de qual é a vertical de negócio, passa por esse crivo. E tem também, acho que o segredo para isso, para essa escutativa gerar ação, a gente tem que ter as premissas estratégicas muito bem desenhadas. Então, vou dar um exemplo concreto. Ser um banco fácil que resolve o que as pessoas precisam pelo aplicativo é um dos principais drives de escolha de um banco. Tá? Isso, então, a gente tem como um pilar estratégico. Eu não tinha uma campanha planejada para falar sobre isso. Tá? A gente estava no período das Olimpíadas, a gente não era patrocinador das Olimpíadas, e teve uma judoca brasileira chamada Bia que ganhou ouro nas Olimpíadas e que o marido dela se destacou nas redes sociais com a vibração. E aí foi quase que automático. A gente falou, Bia é um pilar importante para a gente comunicar. O momento está falando por conta com uma da pessoa. Assistente do app. Isso, que a nossa inteligência artificial chama a Bia também. Sim. Depois a gente pode aprofundar, que é fantástica. Então ela é um drive para a gente comunicar. Aconteceu esse evento, né, do ouro da brasileira judoca, e aconteceu o marido dela que reverberou. Aí a gente falou, aqui tem uma oportunidade, mas assim, é momento olímpico, pode ser que daqui a pouco alguém ganhe outra medalha, a gente perca o time. A gente quer comunicar, mas o desafio para a agência na época foi, a gente precisa de uma campanha no ar em 1 semana. Conseguimos fazer isso? Porque se for daqui 1 mês, não vai adiantar, a gente perdeu a conversa. E aí a gente falou, Conseguimos trazer o marido dela, que viralizou, para ser o lançador da campanha e pegar a linguagem que as pessoas conhecem para falar do que a gente quer? Conseguimos. Então temos uma campanha. E aí você vê como o negócio é vivo. Então a conversa com a agência foi acho que foi num sábado ou num domingo. O lançamento da campanha, a campanha foi captada na 4ª noite. O lançamento é na 6ª. Sexta-feira foi uma fatalidade quando caiu o avião da Passaredo. Sim. E aí a gente falou, cara, a gente tem uma campanha totalmente focada em humor para ser lançada hoje. Devemos lançar ou não devemos lançar? Escutativa de novo. Vamos ver o que as redes estão falando sobre isso. Vamos falar com outros anunciantes qual que é a estratégia deles e tomar uma decisão. Vamos lançar. Se a gente não tivesse lançado, 1 semana depois morreu o Silvio Santos. As pessoas estavam falando isso. A gente não lançaria também. A gente deixaria para a 3ª semana, que já teria morrido a conversa. Então, assim, a escutativa ela não é só para dar um insight. Ela é o balizador se o que, dia a dia, o que a gente planejou está dando certo ou não e se precisa de algum ajuste fino. A gente fez ajuste finos. A gente falou, então vamos lançar essa campanha, mas talvez vamos lançar ela mais no offline, porque no digital pode gerar comentários no dia de hoje. Ou, tá bom, no offline,
o programa que a gente quer lançar vai fazer uma cobertura sobre as Olimpíadas ou sobre o acidente? Entendeu? Então, é uma escutativa não só de cliente, não só de rede social, mas de tudo que está no nosso ecossistema mesmo. É muito interessante essa ideia, a maneira como eu interpreto isso que você está falando, Lila, é que marketing virou quase day trading, né? Então a gente veio de um mundo onde 10, 20 anos atrás você conseguia planejar o seu ano no começo do ano, tanto a nível de orçamento, nível das mensagens, etc. Hoje em dia você contando uma ideia que aconteceu e no período de uma semana teve que ser ajustada 2 vezes e repensada 2 vezes para poder ser executada da maneira correta. E o desafio de coordenação e gestão para isso é imenso, né? Porque você não está falando de uma startup que fala com 2 pessoas e eles próprios executam. Você está falando de uma coordenação de agências parceiras, veículos, time, múltiplos stakeholders que todos precisam agir nessa velocidade, né? O que você acha que a nível de estrutura de time, modelo de gestão, foi a maior mudança dos últimos anos dentro da tua equipe? Acho que o banco está passando por uma movimentação gigantesca, tá? De forma de gestão, de liderança. Isso tem evoluído muito a velocidade que o banco reage a qualquer evento. Mas especificamente dentro de comunicação, a gente tem um time estruturado em squads. Então eu tenho ali os líderes de negócio, líderes de frente, que trabalham em squads com os líderes de áreas técnicas, né? Então redes sociais, mídia, PR. São squads mesmo, então a gente tem pessoas alocadas para cada um desses projetos, para cada uma dessas frentes, mas qual que é a vantagem de você fazer isso em squad? Primeiro que circula muito mais rápido a informação, e segundo que você tem um aprendizado coletivo. Quando você tinha, vamos dizer, áreas técnicas, áreas funcionais, sim, o aprendizado nunca era coletivo. Né? O aprendizado coletivo ele leva mais tempo. Né? No começo a turma chiava, fala, pô, mas a gente está repetindo a mesma coisa. Fala, calma, a gente enquanto grupo estamos tendo uma evolução conjunta. Então acho que isso é muito rico. E aí as oportunidades começam a surgir de um jeito muito mais natural, porque essa troca não é uma troca pontual, ela é uma troca de dia a dia também. Né? Interessante. E continuando no tema da mudança, acho que é impossível sentar aqui e nesse momento do tempo não falar de inteligência artificial, né? E você foi uma pessoa que estudou esse assunto em 2019. E aí vamos relembrar todo mundo que está assistindo a gente. 2019 era um ano onde provavelmente, se você visse alguém tirando uma selfie na rua, você achava estranho. Era pré-pandemia. Era pré as redes sociais com esse protagonismo na nossa vida. Era pré-Web3, NFTs, tudo que hoje em dia parece que são os temas dominantes, não existia naquela época nessa escala. E você estava estudando inteligência artificial. De onde veio essa curiosidade? O que te levou a fazer isso? E o que é a sua opinião sobre AI no contexto do marketing nesse mundo que a gente vive? Perfeito. Acho que o Bradesco teve muita influência nessa minha escolha. Né? O Bradesco, acho que agora a gente pode aprofundar um pouco. Ele tem a BIA, né, que é Bradesco Inteligência Artificial, que desde 2016 ajuda os nossos gerentes de agência a prestarem um atendimento melhor para o nosso cliente. Por quê? O gerente tem que consultar ali uma série de arquivos, tem uma série de dúvidas, e a BIA já ajudava eles em 2016. Em 2018 foi quando a gente lançou essa solução para o público. Então, não que as pessoas em 2018 não usassem inteligência artificial, mas muitas vezes elas não sabiam que estavam usando inteligência artificial. Elas já usavam aplicativos que tinham inteligência artificial, mas isso não era explícito, não era algo falado. Sim. A BIA foi o primeiro grande movimento de comunicação de uma empresa do Brasil de falar, de trazer inteligência artificial para o dia a dia do brasileiro. Até na época, hoje esse teste não dá mais certo, tá? Mas na época, se você colocasse no Google Trends inteligência artificial no Brasil, os picos de busca eram quando tinham com as campanhas de BIA. Lógico que depois que veio o ChatGPT, Copilot, Gemini, isso mudou completamente. As buscas hoje são infinitamente maiores do que naquela época. Sim. Mas naquela época tinha uma correlação muito clara. Lançou campanha que fala sobre BIA, as pessoas começam a pesquisar sobre o tema. E ali eu estava envolvido, né? Então desde a primeira campanha de BIA, na época eu não estava na liderança da comunicação como um todo, mas eu liderava a comunicação de inovação em canais digitais, então estava no meu escopo. Eu vi ali algo que era... jamais chutaria que chegaríamos onde estamos hoje, tá? Mas que eu via que era algo que tinha um potencial grande de estourar. E me interessei sobre o tema, na época não tinha tanta
tanta literatura, tanta informação no Brasil, e eu fui fazer um curso fora para voltar. Mesmo lá fora não tinha também um repertório tão grande de IA, tá? Então voltei com sentimentos de cara, de fato. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, mas foi um tema que eu sempre acompanhei de perto, né? E que, na segunda parte da tua pergunta, onde que eu acho que a gente está hoje, onde que a gente vai chegar? Volta e meio eu assisto palestra de pessoas falando sobre IA, e as pessoas falam quase que sem querer ou sem perceber. Pô, aqui a gente colocou IA que, cara, era um negócio humanamente impossível de ser feito. Para mim isso marca muito. Falo, cara, de fato, a IA, ela, para mim o primeiro uso é onde é humanamente impossível. Pô, então vamos ver se com IA aquilo fica possível. Então aquilo não é contra o ser humano, aquilo é adicional ao ser humano, né? E nas atividades que os humanos fazem, eu acho que a IA é um baita de um complemento, né? De você conseguir ter um apoio, ter uma assistência ali para fazer algo mais rápido, com mais profundidade, sem você precisar ter uma parte tão grande do seu tempo em pesquisar e já receber aquilo pronto, né? Então, acho que no banco a gente já vem usando, então, no atendimento a clientes com BIA, né? Então, e a gente vem comunicando, né? A gente fazia muitas campanhas de BIA em 2018, 2019, e recentemente a gente parou de fazer campanhas porque a gente entendeu que eu não preciso apresentar a BIA para as pessoas, eu preciso trazer a BIA em contextos que talvez as pessoas não enxerguem. Então, a gente fez, no momento de pandemia, em que o volume de assédio, de violência doméstica tinha crescido muito, a Unesco provocou ali diversas empresas no mundo a aderirem ao movimento Re-Update My Voice, que era basicamente você atualizar as respostas da sua IA para que ela não aceitasse o assédio. Isso podia parecer pequeno quando chegou, foi, pô, a Unesco tem um programa assim, a gente falou, cara, aqui tem uma oportunidade gigantesca da gente posicionar a BIA com um caráter um pouco mais humano, da gente adequar as respostas dela, porque eram respostas que aceitavam esse tipo de assédio, mas aí a gente foi além, a gente falou, tá, isso daqui a gente vai ajustar na IA. E a empresa, como tá? Então a gente reviu toda a questão de assédio nas políticas de RH do banco, revimos todo o script dos atendentes do telemarketing para ver como é que estava ali e fizemos todo esse ajuste. Então, a campanha que, na teoria, a gente ia lançar em novembro, a gente falou, cara, a gente só vai lançar quando a gente estiver seguro que isso é uma verdade inequívoca da companhia e que em todos os níveis fora da IA também ela está funcionando. E aí lançamos em abril e aí foi um baita sucesso. Eu lembro que no primeiro dia, na primeira semana de lançamento, a BIA sofreu o mesmo número de assédios que ela sofreu em um ano. Uau! Isso denotou duas coisas para a gente. Primeiro, que teve impacto. Segundo, que talvez para um perfil de pessoas despertou o pior delas, elas eram fazer. Agora, o que chamou mais atenção não foi isso. É que não era a nossa expectativa, tá? Mas o número de pessoas que passou a usar a BIA para tudo duplicou, com uma campanha que a gente não falava de nenhuma funcionalidade dela. Até ali, todas as nossas campanhas falavam de funcionalidades, como que a BIA te ajuda no dia a dia. Nessa campanha, a gente trouxe a BIA para a vida das pessoas. Isso conectou muito com as pessoas e elas passaram muito mais a IA. Então, acho que o segredo nosso para falar de IA, e depois fizemos BIA com Teleton, que a BIA dobra suas doações feitas. Entramos agora com BIA no Black Mirror, também avisando as pessoas. Isso daí é super legal. No começo do Black Mirror, ao clicar para assistir Black Mirror, a pessoa recebe aquele alerta, né? Essa série é para maiores de 16 e tal. A pessoa achava que estava recebendo um alerta da série, mas na verdade era a BIA dando esse alerta e falando que ela também pode dar alertas na conta corrente de suspeita de fraude. Então acho que a nossa busca com a BIA é muito mais colocar ela na vida das pessoas e não divulgá-la. E eu acho que esse é o caminho que a gente está buscando para a IA também, entender o que as pessoas precisam e aí a gente traz a IA para complementar aquilo que sem escala que aí atrás a gente não conseguiria fazer. Né? Interessante essa filosofia de colocar a BIA nos casos de uso na vida das pessoas, até porque quando você pensa o papel de tecnologia na nossa vida, a maioria das tecnologias que cercam a gente não sabe o que elas são ou como funcionam, né? Acho que, dá um exemplo esdrúxulo aqui só para fazer um ponto, quem é que sabe como é que funciona a privada ou qual é o princípio físico ou tecnologia por trás de uma privada? Assim, você não liga, você quer que a privada funcione. No limite, você não liga que aquilo é inteligência artificial ou que é outra coisa. Você quer que ela facilite a tua vida. Então, eu acho que é interessante até... Às vezes a gente se apaixona por narrativas, né? E a do momento é a inteligência artificial. Mas no final do dia, o cliente quer uma coisa rápida, fácil, que funcione, que se encaixe na vida dele, que ele não se importa muito com o que tá por trás dali. E eu acho que
por várias vezes a gente olha para essas tendências e inteligência artificial é uma delas, e aqui na Brand Lovers, inclusive, cara, é tema de maior importância, mas a gente às vezes se perde na tecnologia e esquece do cliente, né? E o cliente, ele quer facilidade na vida. E é por isso que eu acho que a inteligência artificial tem um papel relevante, porque pelo menos o que eu vi de mágico nessa nova tecnologia é que, de fato, ela facilita a vida. De volta aos casos de uso de marketing, cara, assim, eu tenho visto casos de uso excepcionais para análise de dados, coisas que antigamente eu precisava mandar para alguém de estatística, algum BI, alguma coisa, fazer análises para mim, de cohortes de safras, etc. Cara, hoje em dia eu puxo direto do banco, cara, eu jogo na inteligência artificial, ela faz um trabalho que um cientista de dados faria para mim, para bounce off ideias também criativas e fazer o trabalho inicial também, cara, assim, tem sido super interessante. Eu sou otimista com a tecnologia dentro do marketing, eu acho que ela tem papel-chave. Agora, eu queria jogar a gente 180 graus para o outro lado para justamente fazer essa rachadura no papo. Estamos falando aqui de AI, estamos falando de canais digitais, desse desafio da atenção moderna. E quando a gente olha para uma empresa como o Bradesco e você vê, eu vou chutar aqui, mas 1.000 agências? Tem alguma coisa assim? Tem mais. Tem mais. Vocês são uma empresa focada no lucro. Vocês são uma empresa que olha os dados. Com certeza vocês entendem que isso faz sentido e potencializa o negócio. Como é que é a tua visão hoje do papel das agências na marca do Bradesco, nos resultados de negócio do Bradesco, quando você olha para empresas que tomam decisões diferentes, e não só no sistema financeiro, mas desde um mercado livre de não ter varejo físico para vender os produtos, o que você acha que talvez eles estejam perdendo, que é uma coisa que só quem tem ponto de varejo físico entende e sabe que esse ecossistema digital com o físico talvez traga vantagens? O que é a tua visão sobre isso? Acho que eu vou jogar para você. A gente está aqui no podcast. Tá. Teu convite inicial, a gente foi por WhatsApp. A gente fez uma vídeo essa semana com o teu time para trocar como seria. E hoje a gente está fazendo ele presencialmente. Sim. Eu acho que todos eles foram feitos nos canais corretos. Né? Acho que se a gente tivesse feito uma reunião inicial presencial e tivesse gravando um podcast à distância, talvez não teria o mesmo impacto que eu espero que a gente tenha. Então, acho que no universo bancário não muda muito. De novo, o cliente que determina, não é o banco. O banco ele tem que se adequar à necessidade do cliente. Então, por exemplo, o Principal, a gente já abriu alguns escritórios. Não sei se teve oportunidade, senão vou te convidar para a gente ir. Você se sente numa sala VIP no escritório do Principal. Toda a experiência ali é pensada para você fazer negócio, então você tem salas de reunião que você pode reservar para fazer reuniões suas, que não tem nada a ver com o banco. Perfeito. Você pode falar com o seu assessor de investimento dedicado sobre seus investimentos, e você pode falar com o seu gerente, talvez quero abrir uma conta no Bradesco Bank, que é a nossa unidade em Miami e tal. Essas coisas, normalmente, as pessoas preferem fazer pessoalmente. Nosso escritório do Principal tem um serviço de café, assim, espetacular. Um barista. Um barista, você pode escolher, sim. Tem todo tipo ali, totalmente gratuito, tá? De novo, para aquela experiência, isso faz diferença. Não é que o banco decidiu, o banco ouviu os clientes, viram o que o cliente que precisava de um escritório naquela região gostaria de ter e desenvolveu. Por outro lado, a gente tem o Bradesco Expresso, que são 40 mil pontos que a gente tem com correspondente bancário em cidades que muitas vezes não tem nenhum banco, que o ponto focal de banco ali é o Bradesco Expresso, para pessoas que têm ali um nível de instrução muito mais baixo e têm necessidades que talvez ela não sinta conforto de fazer do meio digital. É físico também ali. Então você vê que são dois tipos de necessidade completamente diferentes, com um custo de servir para o banco completamente diferente. Eu sou um correspondente bancário, né? Então é um terceiro que presta, eu só remunero o custo variável, eu não tenho custo fixo. E o outro é um escritório de cliente alta renda que eu tenho um serviço de café completamente diferente. Então, a distribuição dos serviços bancários hoje é ditada pela experiência que o cliente espera ter. E aí o banco se adequa a isso e isso é vivo. Cada ano a gente descobre coisas novas, a gente faz movimentos novos. Mais uma pausa rápida aqui na conversa para te fazer um pedido. Se você chegou até aqui, se você ouviu quase até o final desse episódio, eu acredito que eu posso assumir que você está gostando do conteúdo. Desbloqueia a tela do seu celular, faz uma avaliação 5 estrelas, deixa um comentário, deixa um like para que esse conteúdo possa chegar em ainda mais pessoas, possa ajudar ainda mais pessoas a aprender
com essas conversas tão profundas e interessantes que a gente tem tido aqui. Obrigado. E você acha que hoje, quando você olha em torno de você, você vê muita gente tomando as decisões de negócio com base no que acredita que é certo e deixando de ouvir o cliente? Eu acho que é um exercício constante. No Bradesco, a gente tem nosso posicionamento, nossa tagline é entre nós você vem primeiro. E a gente fala que o que menos importa é escrever isso nos materiais publicitários. Isso, de fato, precisa ser algo que a gente vai olhar todos os dias e vai lembrar. Então, no banco, a gente evoluiu muito em gestão de NPS. As estruturas do banco estão mudando para serem BUs, né, Business Units, que vão focar em tipos específicos de cliente. Então, de fato, o cliente está dentro do banco coordenando todo o nosso pensamento. Acho que muito das empresas que são 100% digitais e nasceram 100% digitais também foi através da experiência do cliente. Então, acho que cada vez mais essa experiência do cliente é fundamental para o sucesso de uma organização. Se a organização não quiser tomar as decisões com base nisso, provavelmente ela vai ter problemas, em algum momento ela vai ter que voltar para isso, porque as pessoas hoje têm escolhas infinitas. Então, ela só vai te escolher se de fato ela entender que ali tem a melhor experiência para ela. Né? Interessante. E quando eu penso em experiência do cliente, eu que sou fundador e CEO de uma empresa de tecnologia, eu olho para isso não só a nível do meu aplicativo, das minhas experiências digitais, mas eu olho até do ponto de vista da comunicação. Assim. Eu acho que quando você tem tanta competição, como você falou, tanta escolha, não só de produto, mas de canais e lugares para prestar atenção, a gente precisa cuidar muito bem do cliente e da experiência dele em todos os pontos de contato. E um dos lugares, para mim, onde isso reflete, é uma das minhas teses, tá? E você não precisa concordar comigo, é no marketing de influência. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu acho que muito da forma como a propaganda tradicional foi constituída, quando você pensa um spot de 30, quando você pensa a forma como as empresas tradicionalmente usaram esses lugares, uma rádio, um OH, é muito sobre a sua mensagem ali, né? Você está passando naquele momento, exceto campanhas criativas, emocionais, etc., que na minha visão são as que funcionam mais, inclusive, né? Você olha como uma empresa como a Nike nunca falou do tênis dela, da sola de sapato, até porque ela vende uma commodity. Nike vende uma commodity. Agora, ela honra os atletas, ela inspira as pessoas e ela tenta passar através daquela comunicação inspiracional esse conceito de se você tem um corpo, você é um atleta e você pode estar inspirado de manhã. Então, mas são poucas as marcas que fazem isso. Quando você liga a TV, quando você abre o rádio, cara, as pessoas estão falando do seu produto ou do seu serviço. E onde eu acho que os influenciadores brilharam nesse mundo moderno? No mundo onde as pessoas têm mais escolha, no mundo onde a atenção cada vez é mais difícil de ser retida. O influenciador, ele se especializou em cuidar da retenção da atenção. Eles se tornaram mestres em não só ter o stopping power na hora que a pessoa está scrollando ali sem parar, de conseguir capturar, peraí, o que é isso? Gerar essa curiosidade inicial, mas depois de cuidar disso, e seja através de histórias, seja através de narrativas cativantes, reter essa pessoa no seu vídeo, na sua foto, no seu carrossel, qualquer que seja o formato ali. E hoje, quando você olha para os dados, quando você pega TikTok, Instagram, vou pegar esses dois, que eu acho que são dados que eu tenho de cabeça, e você olha para o que as pessoas consomem ali dentro, mais de 90% do volume de views não é na página das marcas, é na página dos criadores de conteúdo, né? Esse dado, para mim, a primeira vez que eu vi ele, é muito impressionante. Ou seja, se você não está sendo comunicado através desses novos agentes dentro das redes sociais, você está sendo ignorado. O que você acha que é o papel hoje dos influenciadores na estratégia de um banco como o Bradesco, que precisa de escala, precisa cuidar da reputação? Como é que você enxerga um pouco dessa transformação que a gente está vivendo? Você começou a se perguntar falando que eu não precisava concordar. Eu não consigo concordar mais. Assim, o Bradesco é o maior YouTube de serviços financeiros do mundo. Se eu não me engano, agora a gente está com quase 5 milhões de seguidores. O Cristiano Ronaldo acho que conseguiu isso em meia hora quando ele abriu o YouTube dele. Perfeito. Tá? O Bradesco tem uma história de consistência, uma história de conteúdo relevante, uma história de investimento de mídia.
E mesmo sendo o maior do mundo no seu setor, é incomparável com alguém que não é nem um criador de conteúdo, alguém que se conecta com as pessoas genuinamente pelo que ele é, pelo que ele faz. Só uma aspas aqui. Você viu a sketch dele com o MrBeast falando sobre isso? Não. Não, é sensacional, depois eu te mando. Eles sentaram juntos e é uma sketch de humor que o Cristiano Ronaldo conseguiu que o MrBeast demorou, sei lá, 6 anos para conseguir em 30 minutos, como você falou. É isso. Então, cara, acho que foi ontem, eu estava numa reunião com uma agência, que era uma agência que nem é do nosso ecossistema, uma agência que está fazendo um projeto para uma outra área do banco, e a pessoa da agência falou um negócio que, por incrível que pareça, trabalhando em 20 anos com comunicação, eu nunca tinha parado para pensar. Ela falou, a definição de comunicação é tornar comum. E isso me deu um estalo, cara. Tornar comum não é a empresa decidir o que ela quer falar para as pessoas, é ela achar um lugar. Quanto mais próximo ela tiver de um lugar que já é comum entre ela e as pessoas, mais fácil vai ser dela criar essa conexão. E eu acho que marcas de influência e criadores de conteúdo fazem isso. Qual que é o segredo para as marcas? Como é que eu acho pessoas que tornam esse lugar mais comum entre o que eu quero passar de mensagem e o que aquela pessoa quer receber de mensagem? Eu acho que fazer isso é muito difícil, é muito complicado, porque quando a gente vai escolher alguém para a gente se associar, tal, normalmente a gente olha reputação, audiência, engajamento e conteúdo. São 4 pilares que a gente olha para se associar com alguém. Quando eu faço uma publi, eu automaticamente já não estou aproveitando a audiência, porque eu coloco ali um hashtag publi, o meu arroba, que é estranho àquele ecossistema, então naturalmente o algoritmo penaliza, ele não vai entregar para todas aquelas pessoas. A reputação eu consigo manter. A audiência eu também não vou ter, então eu vou ter que comprar via mídia. E o conteúdo, se eu vou chegar nas pessoas via mídia, não vai poder ser igual ao conteúdo que aquela pessoa faz e que tem sucesso fazendo aquilo. Então é um sistema mega complexo, né? De entender o que eu falo muitas vezes assim, eu vejo algumas marcas atuando quase que como uma banda cover. Ela pega o que um influencer faz tudo igual e para ela não dá certo, não dá o mesmo resultado que dá para o influencer. Porque a essência está errada. A marca ela tem que arranjar o caminho dela. O caminho dela é diferente do caminho dos criadores. Não tenho a resposta de como que é essa conexão, acho que é um grande ecossistema que é muito vivo, mas a gente tem algumas premissas que ajudam a gente a tomar a decisão de como entrar nesse mundo, como se associar com alguém e como conseguir de fato, na nossa relação com nossos clientes, com a nossa audiência, fazer com que aquilo seja percebido com um viés positivo e que a gente está agregando alguma coisa naquela conversa, e nunca com viés de adoro esse criador, mas com essa marca aqui ele fez um negócio que não tem nada a ver. Acho que essa métrica pra gente é a principal, né? Das pessoas entenderem, fez todo sentido o Bradesco entrar ali e agregar alguma coisa. A gente não entra numa trend, numa conversa com um criador que a gente não entenda que a gente possa agregar na conversa. Não é só estar presente ali, eu preciso estar presente e agregar alguma coisa naquilo. Perfeito. Lila, muito obrigado pelo papo. Eu acho que a gente navegou desde temas extremamente estratégicos para quem lidera marketing hoje, até implicação tática dessas decisões e como lidar com isso no dia a dia, passando pelas nuances de liderar uma marca como o Bradesco, que é uma das marcas mais valiosas do Brasil e do mundo. Cara, foi um prazer sentar contigo, sempre é. E obrigado por ter participado. Imagina, obrigado eu. Muito bom estar aqui, muito obrigado pelo espaço. Acho que oportunidades como essa que a gente consegue aprofundar e que fazem diferença pra gente. Sem dúvida. Até a próxima. Valeu. Se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma maneira, se você tirou algum insight, isso provavelmente significa que ele também pode ajudar mais pessoas nesse mesmo objetivo. Então, o que é o meu pedido? Tira um print da tela do teu celular, posta no stories do Instagram e ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas. A gente reposta vários de vocês diariamente que ajudam a gente a divulgar essa mensagem. Então, esse é meu pedido. Tira um print da tela, posta no Instagram, marca o CMO Playbook, me marca lá, @avelarrafa, pra gente ajudar esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas.